Sr. Manuel Serra, como é que o senhor assiste à evolução do Externato da Madalena, se possível, situando no tempo antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril? Bom, há um período que eu classificaria como pré-Externato da Madalena, antes do Externato da Madalena existir. Havia, de facto, um grupo docente que dava aulas em sítios dispersos daqui da Vila da Madalena e esse movimento aumentou, essa iniciativa tornou-se um movimento que envolveu as famílias de uma maneira extraordinária. Havia mães que acompanhavam os filhos, que incitavam os filhos e faziam tudo por eles, para que, aliás, algumas mães, eu digo por curiosidade, mas sabiam mais que os filhos, já até preposições, etc., tudo. E esse período foi um período que eu considero fundamental. A dádiva de pessoas por uma causa da sua ilha, de gente que nunca estudaria, nunca teria se ingrado na vida se não fosse, de facto, aquela iniciativa. Como deu resultado e como dava nas vistas, a Dona Cecília teve a iniciativa de construir um edifício para o ensino particular. E assim apareceu, em 72, o Externato da Madalena, com salas próprias, com pessoas a trabalhar ao serviço do Externato e com apoios, naturalmente, com apoios. Porque a situação era diferente, portanto, com apoios. É verdade que houve uma evolução interessante. Íamos ao Faial fazer exames e depois, algum tempo depois, os professores passaram a vir fazer os exames do Externato da Madalena. Isso é muito importante. E depois do 25 de Abril, para não demorarem, então sim, quer dizer, eles tinham mesmo uma vontade férrea de levar o Externato para a frente, levar a iniciativa, deram todos os apoios e visitaram o Externato da Madalena, e a evolução do Externato depois tem, meu caro amigo Sandro, uma componente política que tem que ser realçada. Nas Lajes, em São Roque, fizeram escolas preparatórias. E nós nunca quisemos, eu era deputado, portanto lutei bravamente, mas não foi só eu, lutei bravamente para que o Pico tivesse uma escola secundária. E como era no vai, não vai, faz, não faz, aconteceu que a Madalena só teve uma escola secundária em 1996. Até foi inaugurada por um presidente que já não era de outro partido, que tinha ganho as eleições. Mas repara, o papel do Externato da Madalena a substituir uma escola secundária é preponderante. Tem que ser realçado, tem que ser espalhado, porque há pessoas que saíram do Externato da Madalena, alunos e alunas, diretamente para a universidade. Portanto, dar introdução ao jornalismo, às relações públicas e tudo isso, havia um naipe de professores já, evidentemente alguns do ensino oficial que davam no ensino particular, mas era o Externato da Madalena que permitia que os alunos, a partir do 9º ano, não fossem para o Faial. O ir para o Faial não é nada de... A gente há de usar não é uma linguagem que tenha qualquer crítica, não é nada disso, é que eles não iam mesmo estudar e, portanto, tinham grandes dificuldades. Aliás, eu digo sempre, já disse tantas vezes, foram naquele tempo, nos tempos
em que não havia externato. Foi muita gente estudar para a Madalena, para a Horta, e o Gilberto levou os cabazes. Por isso é preciso gritar e dizer: houve cabazes que deram cursos, e houve um homem que protagonizou essa gesta e essa odisseia. É verdade, foi assim. Portanto, vamos ver a responsabilidade de dar aulas ao 10º ano e ao 11º ano no Externato da Madalena é qualquer coisa de... Foi uma porta que se abriu para a acessibilidade de quem E residia. a luta política foi ganha. Quer dizer, nós ficámos prejudicados porque os outros tiveram escolas preparatórias oficiais em 82, 83, e nós esperámos até. Mas a nossa luta era essa: nós não queremos uma escola preparatória. Mas não queremos uma escola preparatória. Queremos uma escola secundária para que os nossos filhos, na sua terra, possam se engajar e possam entrar no curso. Portanto, esse aspecto é fundamental. Eu creio que há dois movimentos. Eu até já disse publicamente, e vou dizer a ti e repito, talvez foi o ato mais importante que eu fiz na minha vida, foi doar-me por essa causa. Comer carros todos os dias, portanto, mas era uma causa fundamental para o Pico. E esse período e o período posterior para o 10º e 11º ano são dois períodos absolutamente fulcrais e que ajudaram, e de que maneira, a Ilha do Pico. Muito bem. Exatamente para promover a educação pública, mas para que isso fosse também um movimento de progresso para o próprio indivíduo residente. Exatamente, para a própria ilha. Progresso do movimento, dos transportes e tudo isso foi... Eu acho que foi com certeza eu inseri nesse movimento, mas as lágrimas também podem me vir aos olhos, mas eu acho que foi de facto uma dádiva de um grupo de pessoas que amava a sua terra e fez por ela algo de muito importante e de extraordinário que ainda bem fica na história e fica gravado. Muito bem. Sr. Manuel Serpa, o senhor consegue caracterizar os moços e moças da época antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, até aos anos 80, 90, até à altura em que o senhor também deixou... É um pormenor que eu ainda dei aulas depois de ser deputado gratuitamente, claro, não podia ganhar, mas havia uma falta, eu comatava essa falta, quer dizer, estive sempre disponível para ajudar, sempre. Portanto, mas o senhor consegue caracterizar a sociedade, as famílias, os garotos, as raparigas da época antes do 25 de Abril, naquela época que era não ainda a existência de corpo e estrutura física do externato antes e depois, consegue caracterizar? Eu consigo caracterizar. Quer dizer, nós vivíamos numa ilha chamada Pico, mas era uma ilha especial, porque foi talvez a ilha, foi quase abandonada, foi uma ilha que não interessava muito, na verdade. Aliás, o capitão do donatário do Faial também passou a ser do Pico, o José Huerten. Ele próprio dizia: mas como é que eu posso levar os meus conterrâneos para ali, uma ilha sem porto de abrigo, uma ilha medonha, montuosa, simplesmente inabitável? Reparem, você é preciso perceber isto. Quer dizer, portanto, foi habitada, mas com grandes sacrifícios, naturalmente, no princípio. Mas respondendo houve evolução, claro, mas respondendo à pergunta, o Pico teve sempre um grande drama em si, sobre si. Não tinha milho, não tinha terra arável. A nossa percentagem de terra arável é diminuta. Portanto, é uma paisagem, hoje está em voga
está na moda, é uma paisagem, mas isso era sobre pedra. A Dona Beatriz é que obrigou o capitão do Otário do Faial a vir e está lá escrito hão de povoar, obrigatoriamente. Eles vieram do Faial e deixaram ali uma frase que nunca mais a gente já se esquecer. Isto não é lugar para se viver. Aqui não corre água de ribeira, nem nunca me dará o pão. E foram à frente até São Caetano, até aí já as coisas eram diferentes. Mas uma zona que é hoje, digamos, a menina dos olhos do Pico foi amaldiçoada. Portanto, a gente tem que olhar para esta ilha e dizer, nunca o picaroto é um caso especial. O picaroto é um faz-tudo. Os picarotos tinham terras no mato, mas pescavam em cima de uma rocha ou dentro de um barco. As mulheres trabalhavam em casa, mas de noite faziam uma bosta de linha renda e ganhavam dinheiro. Quer dizer, eles foram os faz-tudo e lutaram, porque nunca houve pobreza no sentido remediada, mas nunca houve pedinte na rua a pedir dinheiro. E isso é fruto... Dignifica também. Dignifica também, exatamente. É claro que eu lembro no meu tempo de escola as crianças descalças, é verdade, e tudo isso, e eu depois fui para o seminário, claro, mas duas foram para Santo António e ficava por aí. Quer dizer, a vocação era cavar. Mas depois, naturalmente que o ensino veio ajudar, o aspecto educacional foi fundamental. E este primeiro grupo de apoio de pessoas da Madalena com alguma habilitação que em 1967 começam a dar o apoio na preparação para os exames, o senhor consegue olhar para o aspecto de traço social desses rapazes e raparigas? Sim, era um fruto, naturalmente, de uma época, eram pobres, naturalmente, se não fosse o que nós fizemos, eles não estudariam. Portanto, havia essa pobreza, eu assisti a essa pobreza, sobretudo, para mim a maior pobreza era sair da ilha era fundamental, ou melhor, nenhum homem é uma ilha, mas dentro da ilha alguns homens eram ilhas e, portanto, faltava-lhes o contato, faltava-lhes o convívio. E foi isso que foi aproveitado por mim, e digo sinceramente, porque as saídas de folclore e de desporto e tudo isso contribuíram de alguma maneira para que as pessoas tivessem outra visão do mundo. E, portanto, eu caracterizo, havia uma pobreza remediada, eram pessoas remediadas que lutavam de todas as maneiras e tinham vários ofícios para que não faltasse nada em casa e para que o drama maior que eles tinham, que era não ter milho, ficasse resolvido. E depois do 25 de Abril. É isso. Claro. Se o senhor, por exemplo, assistiu depois a esses grupos de rapazes e raparigas a terem, para já, melhor instrução, melhores qualificações, e se assistiu que, perante isso, melhores qualificações, melhores empregos e melhor evolução. O senhor assistiu? Eu assisti a uma série de filhos que saíram daí e voltaram para a ilha logo no 25 de Abril, antes e sobretudo na época do 25 de Abril. Voltaram para a sua terra. Professores, voltou muita gente, sobretudo para deixar aquilo que eles tinham, a bagagem que eles tinham. E, portanto, esse período é um período muito importante, claro, mas o 25 de Abril, com a simpatia que o MFA tinha, por exemplo, para o ensino particular, o ministro e tudo isso, quer dizer, eles queriam era ajudar, queriam era promover, e naturalmente que a educação é que era a base da promoção. Por isso, o externato cresceu,
e serviu estas e esta ilha, não foi só o Conselho da Madalena, foi as Lajes e São Roque que vinham estudar para o 11º ano que só o Externato possibilitou. Em vez de nós termos 3 escolas, isto é muito importante, isto é política, mas é muito importante. Em vez de nós termos 3 escolas preparatórias e ao 9º ano marchar, nós aumentámos o externato para que ninguém marchasse. Ou marchassem dentro da sua própria ilha e voltassem para a sua casa. Fundamental. Fundamental. Muito obrigado. Oh. Muito obrigado.